O primeiro pilar é o pilar familiar, da sua família original, seu pai, sua mãe e seus irmãos. O segundo pilar é o pilar da carreira. Por que você faz o que você faz e como você faz? O terceiro pilar é o pilar do relacionamento, que a gente também leva. Não tem nada que impacte mais o nosso trabalho do que a gente estar num relacionamento complicado. Você brigou com a tua mulher hoje, meu amigo, vai ferrar o teu dia. E o quarto pilar é o pilar da saúde. Aconteceu alguma coisa dentro do padrão de saúde da tua família que impacta o teu negócio. A especialista em maus negócios foi uma pessoa que ela deu esse título, que ela chegou para mim, isso foi 2017, eu quero saber porque é que eu sou especialista em maus negócios. E a questão dela é que ela não queria ser parecida com a mãe dela. As pessoas precisam entender. Não é uma escolha consciente que você faz um negócio e você faz uma coisa errada para você se dar mal. Tudo isso acontece de forma inconsciente. Por que eu não pensei nisso antes, meu Deus do céu? Olá, eu sou Clenice Araújo. Olá, eu sou o Zeca Batista. Você está no podcast A Empresa no Divã, onde empresários e empreendedores aprendem a superar bloqueios emocionais e alcançar o verdadeiro sucesso. Clenice, é um prazer tê-la aqui conosco. Você está sempre à frente do podcast e hoje me sinto honrado com esse seu convite de te ajudar a realizar mais um episódio desse grande podcast. E para começar, eu queria te perguntar algo que eu acho que todo mundo quer saber. Afinal, quem é Clenice Araújo? Boa pergunta, Zeca. Para quem não me conhece, eu sou psicóloga, estou psicóloga atualmente, né? Mas nem sempre foi assim. Eu comecei a minha vida querendo ser jornalista, fiz comunicação social lá atrás, quando era novinha, não consegui ser jornalista, acabei em relações públicas, levei muito tempo para entender por que eu fiz relações públicas, mas eu vou contar isso mais adiante. Fui empresária numa indústria de roupa por 30 anos no Rio de Janeiro, na parte de fardamento, brindes, e durante esses 30 anos onde eu atuei, nada que aconteceu no Rio de Janeiro escapou, eu estava em todas. E então, mais adiante, aos 40 anos, eu fui fazer psicologia. Então, vou contar essa trajetória aqui para vocês. E a Clenice Araújo é uma psicóloga empresária, é uma psicóloga que junta essas duas expertises, 30 anos de experiência como empresária, com 22 de formada em psicologia, ajudando empresários brasileiros pelo mundo, Estados Unidos, França, Brasil inteiro. Essa sou eu, Clenice Araújo. A sua história é fantástica e eu estou feliz aqui que as pessoas possam conhecer você melhor. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao longo da sua carreira e como eles moldaram a sua visão sobre a psicologia empresarial? Para mim, foi a questão da empresa mesmo, né? A primeira vez que eu fiz terapia na vida foi com 29 anos, depois que eu me tornei mãe, os desafios de ser mãe, então eu já comecei a ter um contato com a psicologia. Durante a minha jornada empreendedora, eu passei por vários desafios. Eu via que muitas coisas não funcionavam muito bem no meu negócio. Eu contratava vários consultores, eu fiz todos os cursos, eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa. Sempre quis entender o porquê das coisas, por que não está funcionando, por que está assim, por que está assado. Então, eu frequentava inúmeros cursos e fazia e contratava consultores, mas a coisa não saía do lugar. Eu percebia que os erros se repetiam sempre. Então, mais adiante, eu vi que não adiantava contratar aqueles consultores e eu voltei à terapia mais focada em entender o meu negócio, por que as coisas estavam como estavam, entende? Então, eu comecei aí esse contato com a psicologia por aí, né, tentando entender esses nós, os nós que eu não conseguia desatar no meu negócio. Perfeito. E aí foi interessante, né, porque você criou um livro chamado A Empresa no Divã, né, que junta bem essa sua trajetória de empresária e psicóloga. O que te inspirou a escrever o livro A Empresa no Divã e qual foi o objetivo principal ao publicá-lo? Exatamente, eu queria contar para as pessoas os meus achados, né? Porque quando eu fui para a faculdade de psicologia, eu queria ficar longe do mundo dos negócios e queria ser só psicóloga, né? Eu queria ser psicóloga. Montei meu consultório na Tijuca e atendi o dia inteiro e depois eu cheguei à conclusão que é isso, não é só isso. Preciso ir mais além. E comecei a ver que eu sempre, desde assim, quando eu me formei, eu já estava atendendo empresários. Eu fiz uma grande pesquisa quando
para fazer a minha monografia de fim de curso, que era mostrando essa transição de vida, a mesma transição que eu estava vivendo, que eu estava desejando viver com o curso. E eu entrevistei inúmeros empresários que saídos dos PDVs da vida, engenheiros de Furnas, engenheiros de outras empresas, que eles tinham saído com esse incentivo para a aposentadoria e montaram negócios, e como que eles se deram mal, como que eles estavam despreparados para aquilo. Então, essa foi a minha primeira experiência com empresários lá, antes mesmo de eu me formar, fazendo pesquisa para minha monografia. Assim que eu me formei, eu atendi alguns deles. E depois eu continuei a minha jornada fazendo transição de carreira o tempo todo, transição de carreira, que era a minha história. Eu estava querendo fazer a minha transição de carreira, mas isso eu vou contar também mais adiante como é que isso aconteceu. E então, nesse primeiro contato com eles, depois que eu me formei, eu atendi muitos deles, né? E mais adiante, como eu falei, fui fazendo transição de carreira. E depois eu percebi como era fácil para mim atender empresários. Por que era fácil? Porque eu tinha toda a experiência de todas as dores que eles tinham passado. Eu sabia o que eles estavam sentindo, eu entendia a cabeça deles, porque eu tinha vivido tudo aquilo. Então, colocar a empresa no divã nessa situação de contar os meus achados, né, dos padrões que eu fui identificando nas pessoas que eu atendia e mostrando para os empresários de onde que vem, por que as coisas ficam ali rodando do mesmo jeito, né? As coisas gritavam em mim, né? Aqueles padrões. Então, eu falei, preciso contar isso, contar que as pessoas repetem, ficam repetindo, ficam rodando em volta do formigueiro, como eu me sentia muitas vezes, né? Repetindo padrões. Então, colocar a empresa no divã é colocar o dono da empresa no divã, né? Porque como eu, que contratei tantos consultores e não resolvi o problema, porque o problema começava em mim. Então, colocar a empresa no divã é o empresário se deitar no divã para olhar suas questões emocionais. As questões emocionais que impactam o negócio deles, eles não desconfiam, né? Eles não conseguem entender por que aquilo se repete. Então, isso é muito sério. Então, colocar a empresa no divã é colocar o dono da empresa no divã. Grande sacada. Uma ideia brilhante. Você menciona no seu livro que você trabalhou 30 anos como empresária antes de se tornar psicóloga. Você pode nos contar como é que foi essa transição, né, da empresária para se tornar psicóloga? E você, na verdade, acabou, por um tempo, sendo as duas coisas, né? Conta um pouquinho dessa história para a gente. Sim, porque quando eu acabei de me formar, eu já queria chegar na fábrica, dar um beijinho, era meu desejo. Olha, muito obrigada por tudo, agora eu estou indo. Mas eu tinha ainda um filho adolescente que precisava se formar e não é fácil você deixar uma carreira que eu tinha há tantos anos, uma experiência, uma carteira de cliente que eu tinha. Grandes supermercados, redes de supermercados. Eu atendia as Sendas na época, com 77 lojas e 9 Bom Machês. Mas tantos outros grandes, Globo, Jornal Globo, TV Globo, todos, fazia uniforme, brindes para a Globo, para o Jornal Globo, para a TV, para tantas grandes empresas. Então, você deixar um negócio desse para se tornar psicóloga, daí é um salto no escuro. Né? E todo mundo, e tem a coisa, toda carreira tem crença. Todas as carreiras têm uma crença predominante. A crença do psicólogo é que não pode ganhar dinheiro sendo psicólogo. Você está ajudando pessoas, então você não pode nem sequer chamar a psicologia de um negócio. Então, quando eu falava para as pessoas, a psicologia é meu novo negócio, o quê? A psicologia é um negócio para você? Sim, é o meu negócio atualmente. Então, isso gera ainda um certo estranhamento no mundo dos psicólogos. Então, muitos questionam isso. Então, era difícil e tinha reais impossibilidades. Então, eu vou esperar meu filho se formar. Então, eu fiquei navegando em 2 barcos por muito tempo, com um pé na psicologia e um pé na empresa, né, durante muito tempo. Né, como outro dia eu vi uma imagem, né, estava tendo nos Estados Unidos, eu vi uma imagem de um rodeio que eu fui, e aquele cavaleiro dominando aquela parelha de cavalo, ele pulava para um, pulava para outro. Nossa, isso é melhor do que o barco, porque eu nunca vi ninguém com o pé no barco, mas eu vi o cara ali dominando aquela parelha, o cavalo ali na trilha, e eu passei muitos anos fazendo isso. Tinha o meu consultório em Botafogo e tinha a minha indústria, então eu trabalhava algumas tardes apenas como psicóloga, mas o que ainda me sustentava era a empresa. Então essa transição foi bem complicada para mim.
porque na época eu tinha um estilo de vida muito caro, né? Eu morava na Gávea, tinha um condomínio altíssimo, meu filho fazia faculdade no IBMEC, que é uma fortuna, quem tem filho do IBMEC sabe, e eu não tinha como, eu tinha que esperar ele se formar, então eu esperei ele se formar. Quando ele se formou, meu marido faleceu, minha vida virou de cabeça para baixo. Então, a minha transição de carreira de empresária de roupas para psicologia foi demorada, não foi fácil, foi muito mais longa do que o normal. Mas aconteceu, eu consegui, e para mim foi uma grande vitória, uma grandiosíssima vitória, porque era meu sonho, eu me achei na psicologia, e eu realmente não tinha mais interesse de continuar fazendo aquele negócio. Aconteceram também muitas coisas no mercado, né, nesse ínterim, né? A introdução dos importados, né? Então, muitas coisas mudaram no mercado de trabalho. Uma grande questão também era a mão de obra. A mão de obra não se renovou nessa área. As filhas das costureiras já não queriam mais ser costureiras como as mães, elas queriam trabalhar no call center. Então, aconteceu muita coisa nesse meio do caminho na verdade, tanto é que tem tantas indústrias de roupa no Brasil, eles conseguiram se adaptar e criar soluções, mas eu já estava olhando para o outro lado. Então, o meu interesse estava em outro caminho, e foi muito difícil, mas eu fiz, né? Uma das coisas que para mim era muito simbólico para mim, era comprar comida com dinheiro da psicologia. Quando eu comecei a ganhar dinheiro com a psicologia, eu fazia absoluta questão de passar no supermercado. Eu dizia, eu preciso viver da psicologia. Eu quero viver da psicologia. Né? Contra todas as informações que eu ouvia. Né? Para você ter uma ideia, Zé, quando eu falei para a minha psicóloga que eu ia fazer psicologia, ela entrou em choque. Eu não acredito. Eu não posso acreditar que você tem um negócio desse e queira ser psicóloga. E isso inclusive, impactou a minha mudança. Impactou bastante a minha mudança, porque quando eu falei, eu passei no vestibular e vou fazer psicologia, ela abriu até questões pessoais dela, que o psicólogo não deve fazer isso, porque às vezes ele desestimula bastante, né? Então ela me falou coisas pessoais dela para me dissuadir de ser psicóloga, que era uma escolha terrível que eu estava fazendo na minha vida. Porque ela foi me contar que ela não conseguia pagar a escola dos filhos, e que estava muito difícil, e etc. E ela me atendia na Gávea, no bairro Nobre do Rio. Então, eu a via como uma psicóloga de sucesso. E, na verdade, ela não tinha esse sucesso todo e tentou me dissuadir. Isso atrapalhou bastante, porque aquela fala dela, que era difícil viver da psicologia, impactou muito, impactou bastante. Então, eu tive dificuldade de fazer essa transição, porque eu tinha medo. Né? Como é que eu vou pagar a faculdade do meu filho? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Mas eu consegui e consigo viver da psicologia já há bastante tempo e viver muito bem, inclusive. Então, é uma questão de vencer, inclusive, a crença da carreira. Né? E talvez por eu ter essa pegada empresarial, ter tido toda essa experiência como empresária, foi mais fácil para mim, porque eu fui atrás dos meios, dos veículos, do marketing, de todas as coisas que existiam disponíveis para que eu me tornasse psicóloga de sucesso. E qual foi o momento decisivo que virou a chave, que fez você virar a chave? Não, eu quero ser psicólogo. Olha, assim, a gente passa na vida eu sou uma pessoa, um ser pensante. Eu penso muito. E eu dirigia muito também na época, né? Eu passava horas no carro. Então, sabe não sei se vocês viram o filme Se o Meu Fusca Falasse. Não sei se vocês... É bem antigo. Falar desse filme é falar da idade. Então, se o volante do meu carro falasse, ali era meu altar, era onde eu orava, onde eu chorava, onde eu tinha grandes insights. E um dia eu morava em Vila Isabel na época, e minha fábrica era na Praça da Bandeira. E eu estava entre Maracanã e UERJ, e sabe aquela história que a gente fala, tic-tac se encontrou? Isso existe, gente, é real. Eu virei assim para a esquerda, e dizem também que o lado esquerdo é a mãe, né? E quando eu virei assim, meu olhar não foi nem a cabeça para a esquerda, eu fiz um insight assim, caramba, eu tenho 27 anos de vida para viver, puta que pariu. Soltei um puta que pariu bem alto, falei, tô ferrada. E aí, ao mesmo tempo, assim, o sentimento, eu vou falar a verdade, foi assim, que desgraça ter 27 anos de vida para viver ainda. Isso foi assim um choque para mim ter esse pensamento. Por que é uma desgraça ter 27 anos de vida para viver?
Se eu tenho uma fábrica, eu tenho um filho, estava até apaixonada, gente. Estava apaixonada de novo, tinha acabado de encontrar o grande amor. E, cara, como é que eu tive esse sentimento de que ter 27 anos de vida para ver seria uma desgraça? E, olha, aí eu fiquei impactada com isso. Eu não parei na fábrica, eu continuei. A fábrica era na Praça da Bandeira, o sinal abriu, eu tive que sair, mas eu estava impactada com esse sentimento e eu fui andando, peguei o Rebouças e fui andando e parei numa praia, que eu não sei se acho que foi Ipanema, parei o carro e fiquei olhando para o infinito assim, por que é uma desgraça viver 27 anos? E aí eu pensei assim, que eu não estava no meu propósito. Falei, cara, eu já me desafiei em tudo, porque eu descobri durante um tempo que a minha fábrica era o meu parque de diversão. Eu me divertia demais. As festas de aniversário que eu dava eram sempre na fábrica. Eu fazia Natal primeiro na fábrica, para depois fazer em casa. Eu amava aquilo. Eu me divertia com meus funcionários, a gente brigava, e a gente tinha vários momentos de estresse, de briga, mas era uma alegria muito grande. Era como se fosse a minha grande família. Alguns empresários falam isso, e às vezes o funcionário não acredita, mas era uma grande família para mim. Eu amava. Eu me metia na vida deles, eles se metiam na minha. Era muito divertido. E naquele momento, isso já não estava mais sendo assim. Já estava sendo mais sofrimento do que diversão, né? E não era mais, e eu comecei a ter esses questionamentos que eu falei um pouco antes, porque aquele negócio não estava... por que eu não me sentia bem? E naquele momento, assim, eu não vim ao mundo para fazer roupa. Qualquer pessoa pode fazer isso. Não diminuindo o que eu fiz, nem qualquer pessoa que faça roupa. Mas eu sentia que tinha um chamado que eu não estava respondendo. Eu senti naquele momento que eu estava perdendo a minha viagem ao planeta Terra. Perdi a viagem, ferrou. Caraca, e agora? Perdi a viagem, eu estou perdendo a viagem. Esse era o meu sentimento o tempo todo, que eu estava perdendo a viagem. E se eu estava perdendo a viagem, o que é que estava faltando? Então eu tinha sempre um pensamento recorrente de que eu precisava voltar à faculdade para estudar. Só que eu não sabia o quê. Eu queria ser jornalista, acabei em relações públicas. E eu saí da faculdade com a intenção de voltar para fazer jornalismo. Mas aí eu decidi ser mãe, tive filhos. Então, eu não achava justo com meu filho eu trabalhar o dia inteiro e estudar à noite. Então, se eu decidi ser mãe, eu queria ser mãe integralmente. Então, eu achava que, como é que eu vou para a faculdade, o trabalho o dia todo e a faculdade, vou chegar, que hora que essa criatura vai me ver? Então, quando eu pensei em voltar à faculdade, que ele cresceu, eu achei, não dá mais tempo, já estou velha. Naquela época, né, não era assim como hoje, que você poderia ser qualquer coisa a qualquer momento. Nós estamos vivendo um momento único, onde você pode ser qualquer coisa a qualquer momento, né? Eu já ajudei pessoas a se tornarem modelo de sucesso, com mais de 50. Ontem eu gravei um podcast com 2 mulheres, 60 mais, que uma está começando psicologia agora, e já fazendo a pós-graduação junto, porque ela já tem outras graduações. Então, você pode ser qualquer coisa hoje, mas naquela época não era assim. E jornalismo, eu acredito que até hoje nenhuma TV vai contratar uma pessoa de 60 a mais para começar uma carreira. Eles pegam as pessoas jovens. Então, eu percebi que não dava mais para ser jornalista. E se não dá para ser jornalista, que era o meu sonho de criança, o que é que eu vou ser? O que é que eu vou fazer que vai fazer diferença? Quando eu estava na faixa dos 37 anos, eu passei por um grande baque. Que essa empresa aí desabou, o prédio caiu. Não foi a empresa que desabou, o prédio desabou. O prédio desabou e foi um impacto muito grande na minha vida. Houve um desabamento nesse galpão, que era 9 galpões, e aqueles 9 galpões desabaram, e eu estava no meio deles ali. Claro que eu mudei a empresa de lugar e continuei, mas aquilo foi um grande impacto, né? E foi até a partir, acho que isso teve consequências na minha escolha, né? E aí eu fiquei pensando nisso, né? Tipo, o que é que eu faço então? Eu quero voltar a estudar, mas o quê? O quê? Eu pedi a Deus iluminação, me mostra o que é que eu tenho que voltar a estudar. E nessa época pós-desabamento eu tive muitos problemas, de todas as ordens, né? De ter que mandar muita gente embora, de ter vários processos, contra a prefeitura, inclusive, que foi quem fez coisa errada lá e derrubou o prédio, involuntariamente, mas derrubou. Então, eu falava, se eu fosse advogada, eu poderia resolver melhor a minha vida. Então, pensei em fazer direito, mas depois eu falava, não, é melhor eu contratar um advogado do que eu fazer direito. Eu não me via advogada e desisti. Então, não vinha.
Não vinha o quê? Então, passado desse momento que eu tive lá, que eu percebi que eu precisava mudar alguma coisa na minha vida, nessa epifania que eu tive lá em frente ao UERJ, não sei quanto tempo passou, se foi 1 mês, foi 2 meses, 3 meses, eu estava de novo no sinal, porque eu só vivia dirigindo. Eu estava na Olímpio de Melo com a São Luís Gonzaga, na esquina ali, aqueles meninos jogando 1000 coisas ali e tal, e eu tive de novo uma epifania. Eu olhei para o meu banco de carona e tinha um livro de psicologia. Aí, naquele segundo, é uma coisa assim que acontece em segundos na cabeça da gente, eu falei, aí eu tive o meu eureka. Falei, meu Deus, eu comecei a gritar, porque eu sou uma pessoa assim, né, um pouco expansiva. Puta que pariu, mas outro puta que pariu bem alto, por que eu não pensei nisso antes, meu Deus do céu? Naquele segundo ali que eu olhei para aquele livro, eu vi que eu só estava lendo o livro de psicologia o tempo todo. Eu sou uma leitora compulsiva, eu tenho que viver cercada de livros, e onde eu estou na minha mesa tem muitos livros, eu não me contento de saber que ele está na prateleira, ele tem que estar perto de mim. Eu leio o tempo todo, eu estudo o tempo todo. E aí eu vi que eu estava lendo psicologia compulsivamente e que eu tinha 8 amigas psicólogas naquele momento, que eu só vivia com psicólogos. Inclusive, eu tinha uma amiga que a gente estava sempre saindo junto, e ela é psicóloga, ela inclusive faleceu recentemente, agora, semana passada. E ela ficava me analisando. Falei, é melhor você arrumar paciente, que eu vim aqui para me divertir, eu não vim para você ficar me analisando aqui, eu tenho psicóloga. Para de me analisar. Então, eu só vivia com psicólogos. E foi tão incrível, porque eu saí daquele sinal, e aí foi pós esse desabamento que eu acabei de citar, e eu estava trabalhando em Bom Sucesso nessa época. E quando eu cheguei em Bom Sucesso, na minha fábrica, tinha uma amiga psicóloga lá, que estava passando por ali, resolveu passar lá para me ver. E aí alguém falou que eu estava chegando. Naquela época, eu não estava ainda... eu não tinha celular ainda nessa época, acho que não. Ou se tinha, a gente não era tão importante assim. E aí eu sei que... Quando eu cheguei na minha fábrica, ela estava lá e falou assim, olha, eu acho que você está tão estressada. Aliás, eu vivia estressada, né? E por que a gente está indo para um congresso? Eu e a fulaninha, que era outra amiga, próxima, psicóloga, a gente está indo para um congresso. Eu digo, onde? Campinas. Você devia ir com a gente. Aí eu falei, estou dentro, pode me inscrever. Nunca foi tão fácil me convencer a ir no lugar, porque eu tinha acabado de ter aquela epifania, e eu queria saber se era real, se ser psicóloga ia fazer sentido realmente, se e tal. E aí, isso, acho que faltava 1 mês ou 2, não sei que momento foi. Eu sei que esse congresso foi em julho, e eu fui a esse congresso, e eu fiquei absolutamente louca lá, porque eu olhava para aqueles psicólogos lá dando palestra, e falei assim, eu tinha que estar lá, dando palestra. Eu tinha que estar lá no palco dando palestra, eu estou aqui, ainda vou ter que entrar na faculdade, oh meu Deus do céu. Mas tudo bem, eu vou fazer psicologia. E para mim ficou muito claro, e eu fiquei lá, esse congresso começou quarta-feira e foi até sábado, meio-dia. Na sexta-feira, à noite, eu falei para elas, mas eu não contei para ela. Não contei para ela que eu ia fazer. Por que eu aceitei no congresso? Nada. E elas ficaram lá no grupo dela, eu fiquei em outros grupos. E no último dia, eu falei para elas, eu não quero jantar com vocês hoje, não. Ela, por quê? Porque eu quero conhecer gente, eu estou aqui com vocês e conheci ninguém. Eu vou jantar sozinha. Não, sente na mesma mesa que eu estou, por favor. E aí eu desci mais cedo do que elas para ir para o salão, e quando eu cheguei no salão, tinha muita gente, era um congresso de psicólogos e psiquiatras, era grande o congresso. Quando eu cheguei lá, aquela mesa, 10 lugares, tinha só um senhor no salão, mais ninguém. E é uma história muito bonita essa, porque é aquela história de quando o pupilo está pronto, o mestre aparece, né? E aí eu sentei perto dele, claro, eu queria conhecer gente. E esse senhor tinha minha idade hoje, tá, gente? Eu tinha 67 anos, a idade que eu tenho hoje. Mas eu ia fazer 40 anos, né? Então eu ainda era uma menina, e ele já era um senhorzinho para mim, né, naquele momento. Aí eu sentei perto dele e pela primeira vez alguém olhou no meu crachá. Ele olhou o meu crachá e franziu a cara e eu assim, empresária? Aí eu, não conta para ninguém, eu estou até aqui agora e você agora vai me denunciar? Aí para aquele estranho, eu contei por que eu estava ali. E foi muito interessante, porque quando eu falei para ele por que eu estava ali, ele me contou a história dele. Ele me contou que aos 50 anos, que ele também tinha feito comunicação, olha que coisa linda, gente, que ele também tinha feito comunicação social, que ele trabalhava na Norton, que é uma grande agência,
de publicidade, que eu não sei se ainda existe, que ele trabalhava lá. E quando ele estava com 50 anos, ele resolveu chutar o pau da barraca e virar psicólogo. E aí, quando esse homem me contava a história dele, a minha cabeça girava assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Porque a gente está com 40 anos, acho que está velho. Dá tempo! Meu Deus, quando eu tiver 50 anos eu posso ter feito doutorado. E aí ele estava falando e eu estava já pensando na frente ali, eu já fiz doutorado com 50 anos. Meu Deus do céu, que coisa fantástica. Então eu não sei o nome desse homem, mas eu tenho muita gratidão. Ele morava, parece que em Blumenau, então se ele estiver vivo deve estar com uns 93, a idade da minha mãe. Eu espero, adoraria reencontrar e saber como é o nome dessa pessoa, mas se eu não encontrar, gratidão de que ele esteja, porque foi assim, o mestre que chegou para dizer, nada, faça. Eu contei para ele as minhas dúvidas e tudo mais, e ele acolheu e falou não, e me contou toda a história dele e me deu esse grande incentivo para me tornar psicóloga. Então eu saí dali e falei, o ano que vem eu entro na faculdade. Era julho, eu poderia começar em agosto, mas eu não quis, porque eu queria me preparar. Ano que vem eu começo, e eu comecei, realmente. Então, só depois que eu entrei na faculdade que eu fui contar para as pessoas que eu ia fazer psicologia. A minha família ficou muito feliz, mas a minha psicóloga não. Ela achou que eu ia me dar muito mal na vida, que eu ia estar fazendo uma péssima escolha. E você falou algo aí que ficou não claro para mim. Eu pedi para você esclarecer melhor. Você falou que você tinha mais 27 anos pela frente. Explica por que você achava que tinha mais 27 anos pela frente. Pois é, eu esqueci de contar isso, né? Porque quando eu virei para a esquerda, que eu pensei na minha mãe tinha minha idade. Ela estava com 67 e eu estava com 40, eu ia fazer 40. Então, se a minha mãe estava com 27, corria o risco. Ela estava com 67. Ela estava com 67. 27 anos a mais que você tinha na época. Ela é mais velha do que eu, 27 anos. Assim como eu sou mais velha que meu filho, 27 anos. Engraçado isso, né? Então, agora minha mãe está viva, então eu ainda tenho 27 anos para viver. Olha que loucura. Só que agora eu não acho que seja uma desgraça, eu acho que é uma bênção, né? Eu acho que a longevidade é a maior conquista da humanidade. Não sou eu que acho, então, várias pessoas da ciência acham isso, mas, inclusive, hoje em dia, Zé, que eu estou falando bastante sobre etarismo, porque, assim, a gente está vivendo mais e está precisando aprender como fazer isso, como isso valer a pena. Perfeito. Ficou claro agora. Então ficou, entendeu? Eu não contei a história toda, né? Então, tirou mais uma curiosidade minha. Como é que essa sua experiência pessoal influenciou a abordagem que você adota hoje ao trabalhar com empresários e empreendedores, unindo a sua experiência de psicóloga com a sua formação em psicologia? Foi assim, as coisas... Empreendedora e psicóloga, né? As coisas foram acontecendo, assim, digamos, naturalmente, né? Eu fiz transição eu comecei com empresários, depois eu comecei a fazer transição de carreira, eu escolhi esse nicho de trabalho. Então, nesse nicho de trabalho, da psicologia focada ao trabalho, desde o início, desde a faculdade. Eu estava na faculdade ainda, e eu cheguei para a professora de orientação de carreira e pedi para ela criar um estágio supervisionado para atendimento de adultos, para reorientação profissional. E ela assim, Clenícia, então você supõe que existe um novo sujeito para orientação vocacional? Eu falei para ela, olhe para a sua turma, dê uma olhada na sala e veja quantas pessoas da minha idade tem. E eu contei com ela e eu percebi que tinha mais ou menos 1/3 das pessoas da minha sala eram pessoas fazendo a sua segunda formação. E naquela época, isso década de 90, não tinha no Brasil esse movimento que tem hoje de coaches, né? Que tem muito psicólogo brigando com coach, mas eu acho um movimento libertador do coach, porque o coach trouxe à tona várias questões que os psicólogos tinham as ferramentas, mas não sabiam utilizar. A terapia breve, a terapia focal, orientação de carreira, orientação de negócio. Então, o coach abriu esse mundo novo aqui no Brasil, muito depois, eu diria que da década de 2010, 2012 em diante, isso começou a acontecer. Mas quando eu estava fazendo a faculdade lá nos anos 2000, né, que eu terminei em 2002, a minha faculdade de psicologia, não tinha, pelo menos eu não conhecia, orientadores para adultos. A orientação vocacional era focada para jovens, adolescentes, para a escolha da primeira carreira. Né? Então, aí eu comecei já ali, durante a graduação, a pensar nesse público. Então, eu saí da faculdade reorientadora, e a minha monografia era reorientação profissional, o prosseguir.
Então, aí eu saí dali, essa professora aceitou o desafio, e 8 psicólogos da turma, que era uma turma enorme, 8 psicólogos se engajaram, e nós fizemos um estágio supervisionado para atender adultos. E assim que abriram as vagas, todas lotaram. A minha primeira paciente já era mais velha que eu, perdida na carreira. Então, eu saí dali reorientadora de carreira, o meu consultório foi focado em reorientação de carreira, fiz também orientação para adolescentes, em seguida, durante muito tempo, formamos um grupo e a gente fazia em grupo orientação de carreira para adolescentes, recebendo, às vezes até fazendo gratuitamente em escolas públicas, quando eles permitiam, né, a gente tinha que pedir autorização. E aí eu tive essa de fazer, na minha trajetória, orientação para adolescentes, orientação para pessoas que estavam saindo das empresas e montando negócios ou mudando de carreira. Aí depois, mais adiante, eu vi que tinha uma crise dos 22. Aí o que é essa crise dos 22? Eu sou uma pessoa muito curiosa. Aí chamei algumas pessoas que eu tinha orientado a carreira lá atrás. Eu falei, o que é a crise dos 22? Eu me lembro bem de uma menina que eu orientei. E ela assim, é que a gente está terminando a faculdade e não sabe o que fazer. E agora? Eu mesma estou terminando a faculdade e não sei o que fazer. Não sei se eu monto meu próprio negócio, aí eu até aproveitei para orientar ela, assim, não é melhor você ter uma experiência na empresa dos outros antes de você montar seu próprio negócio? Você é tão novinha, acabou de se formar com 22 anos, ela entrou muito novinha. Então, a crise dos 22 era esse momento que o jovem estava terminando a faculdade. E agora, José, eu faço o que com isso? E depois, então, eu fiz preparação para aposentadoria, orientação pós-aposentadoria. Então, durante esses 22 anos, eu transitei em todas as áreas do mundo do trabalho. Depois, eu fui para a clínica de álcool e drogas. Aí, quando eu cheguei na clínica de álcool e drogas, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui na clínica de álcool? O que eu vim fazer na clínica de álcool e drogas, Clenice? E aí, quando eu cheguei lá, descobri o trabalho de uma das coordenadoras do projeto, da Salete Salles, que é uma pessoa maravilhosa, que infelizmente não está mais entre nós. Ela tinha feito um trabalho justamente, as marcas do trabalho na clínica de álcool e drogas. E eu li a monografia dela e fiquei encantada. Aí eu vi que eu tinha o que fazer lá. Então, durante os 5 anos que eu fiquei na clínica de psiquiatria do IPUB, no ambulatório, eu fiz reorientação de carreira para usuários de álcool e drogas, pessoas que estavam fazendo medicina, fazendo outras carreiras e foram atravessadas pela clínica de álcool e droga e se perderam. E aí eu fiz reorientação de carreira e pessoas foram fazer marketing, outros foram fazer outros cursos. Criei um grupo de apoio ao trabalho, criamos oficinas para que as pessoas aprendessem novas habilidades. Passei, inclusive, por uma experiência incrível alguns anos depois, que eu já tinha saído do IPUB, onde eu estava tomando um café em Botafogo. Essa história é muito maravilhosa. Eu estava tomando um café em Botafogo e chega uma pessoa, doutora! E dá aquele berro e me abraça. Eu tomei um susto e era uma pessoa que participou do meu grupo, do grupo lá no IPUB, e ela tinha feito um quadrinho ela aprendeu a fazer mosaico. E ela dizia que ela não conseguia concluir nada. E ela tinha que fazer um quadrinho de mosaico de 20 por 30 para a inauguração do centro de convivência que nós criamos lá. E ela não conseguia acabar. E eu liguei para ela e falei, a inauguração é terça-feira, venha acabar o seu quadro, venha. Eu liguei para ela na sexta-feira, venha acabar o seu quadro, eu quero o seu quadro lá. E ela veio e acabou. E ela fala que a culpa foi minha, porque eu ajudei ela a acabar aquele quadro e ela percebeu que ela podia. E porque, assim, a gente tem percepções erradas. Eu disse para ela, quando ela foi lá me ver na segunda-feira, eu falei, olha só, você tem 2 filhos, então você conseguiu concluir 2 gestações. Ela era formada em Direito e tinha OAB. Eu falei, quantas pessoas conseguem ter a OAB? Você tem. Como é que você tem essa ideia que você não consegue completar nada? Então, você pode. Aí ela concluiu aquele quadro e, nesse dia, ela me levou para ver a loja dela em Botafogo. Ela tinha uma loja de mosaico, a coisa mais linda, as peças mais incríveis, delicadas, lindíssimas, que ela não queria. Ela falou, mas é porque eu não quero mais ser advogada. E aí, a partir daquele quadro de 20 por 30, ela criou um negócio. Ela foi gerar um negócio. Então, assim, a minha capacidade de ajudar as pessoas a gerar negócio é uma coisa descomunal, entendeu? Eu tenho, uma coisa assim, realmente. A pessoa chega e, do nada, a gente cria um negócio e esse negócio fica gigante, bilionário. Eu tenho essa capacidade de pegar uma ideia e transformar em um negócio. Um quadro 20 por 30 virou um negócio.
Então, às vezes, muitas coisas eu não tenho feedback, mas muitos feedbacks que eu tenho mostram essa capacidade que eu tenho, assim, eu estou criando outro negócio agora gigante com uma paciente, mas esse eu não vou contar ainda não. Gigante, negócio assim de impacto mundial. Então, eu tenho esse dom de pegar disso aqui a gente girar uma coisa muito grande, entendeu? Então, é isso aí, é por aí. Eu já até me perdi no que você perguntou. Agora, não, você respondeu e foi para vários caminhos super interessantes e isso está sendo maravilhoso, que as pessoas estão conhecendo você, sua capacidade, sua jornada, isso é incrível. Mas vamos falar um pouquinho do teu livro, né? No seu livro, A Empresa no Divã, você fala sobre os 4 pilares que controlam os resultados da empresa. Você pode explicar brevemente quais são esses pilares e como eles foram desenvolvidos? O primeiro pilar é o pilar familiar, da sua família original, seu pai, sua mãe e seus irmãos. O segundo pilar é o pilar da carreira. Por que você faz o que você faz e como você faz? O terceiro pilar é o pilar do relacionamento, porque a gente também leva. E não tem nada que impacte mais o nosso trabalho do que a gente estar num relacionamento complicado. Você brigou com a tua mulher hoje, meu amigo, vai ferrar o teu dia. Né? E o quarto pilar é o pilar da saúde. E esse pilar da saúde não é assim, eu estou doente, não vou trabalhar se eu ficar doente, não. Aconteceu alguma coisa dentro do padrão de saúde da tua família que impacta o teu negócio. Eu tenho vários casos muito interessantes que depois eu posso contar cada um deles, como é que eu criei esses 4 pilares, por que é que eu criei, né? O Freud, ele fala que muitas coisas ele não inventou, a clínica mostrou para ele, né? Então é a mesma coisa, eu fui percebendo esses 4 pilares na minha experiência clínica, observando. Um cara conta uma história de saúde que impacta a carreira dele. Então tem o caso de um paciente que eu atendi há muitos anos que ele teve púrpura, por exemplo. A púrpura é uma doença autoimune que as pessoas, quando choram, choram sangue. E quando elas estão muito excitadas, elas ficam suadas, elas transpiram sangue. Então, isso era estar num lugar muito ruim, de destaque. A mãe tentava protegê-lo, mantê-lo em homeostase, e a vida não é assim. A vida normal, a gente nunca está em homeostase. E tem momentos de homeostase. Então, estar naquele lugar de separação, gerava uma separação. Ele não conseguia brincar. Esse cara era um palestrante. Quando ele olhava para o público e ele via aqueles olhinhos olhando para ele se desconcertava, se perdia. Então, quando a gente foi lá na púrpura, ele conta essa história da púrpura, isso fica claro que ele se desconcerta porque leva para ele aquele lugar de destaque. Ele agora é o centro das atenções e remete a ser desagradável. Então, a partir do momento disso, ele fala, parece que eu estou falando com a minha equipe agora. Agora eu dou palestra, parece que eu estou falando com o meu povo lá no escritório. Me sinto totalmente à vontade. A mágica acontece a partir do momento que destrava, entende? É muito louco. Incrível. Então, esses 4 pilares é isso. E a partir dos 4 pilares, inclusive, é que eu criei também os 4 perfis de empresários, né? Eu descobri, né? São 4 perfis só, gente? Claro que não. São muitos perfis, mas a maioria se encaixa em algum deles ou tem 1 ou 2, né? Eu até criei um teste, né? E tem gente que tem, tipo, os mais perdidos, eles são mais, às vezes eles se misturam, né? Que é o especialista aos negócios, o bem-sucedido, com síndrome do impostor, o azarado e o quase lá. Então, esse aí, eles também estão linkados com esses perfis. A forma como eles desenvolveram a psique deles vai levá-los para esses perfis mais adiante. Ou especialista aos negócios, ou o quase lá. Aliás, o quase lá é 70% dos empresários que eu atendo, né? É muito doido, porque o quase lá tem gente bilionária, tem gente de todo tamanho, e é um dos perfis mais perigosos para o empresário, e mais de 70% dos que eu atendo estão no quase lá. E é muito interessante, porque você vê uma pessoa com uma empresa bilionária, mas ela não está satisfeita. Ela não está satisfeita. Você fala, mas a pessoa é bilionária. Mas tem o irmão que é multibilionário, tem o primo que é multibilionário. Por que que eu não chego? Por que que na minha horta chove, mas não empoça? Entende? Então, não importa quanto chove, o que importa é quanto empoça. Essa é a frase de um paciente meu, que ele, quando veio, vai saber. Homenageá-lo ele aqui. Então, e o quase lá, por que que ele é quase lá? Porque ele não foca. Ele é um empresário que ele tem um grande negócio, uma grande empresa,
mas ele está sempre vendo o brilho da purpurina. Está rolando uma purpurina por aí, ele acha que é ouro e ele quer pegar. Tudo que brilha, acha que é ouro e quer pegar. Então, é um perfil perigoso, é um perfil que as pessoas precisam tomar cuidado, porque ela perde o foco daquele negócio grande para focar numa coisa que não tem nada a ver. Então, eu estou sempre ali, ó, sendo a navalha para cortar. Corta. Peraí, tá. Ó, corta, que você tá no quase lá. Volta para cá, volta. É muito doido. Então, assim, na pandemia, principalmente, eu escrevi esse livro durante a pandemia, né? Durante a pandemia, esses perfis gritavam para mim, né? A especialista em maus negócios foi uma pessoa que ela deu esse título, que ela chegou para mim, isso foi em 2017, eu quero saber por que é que eu sou especialista em maus negócios. E a questão dela é que ela não queria ser parecida com a mãe dela, porque a mãe era a pessoa mais bem-sucedida da família e ela meio que andava muito no salto alto, digamos assim, né? E ela dizia, não quero ser essa pessoa. Se é para ficar assim, melhor não. Então, inconscientemente, é isso que as pessoas precisam entender. Não é uma escolha consciente, que você faz um negócio e você faz uma coisa errada para você se dar mal. Tudo isso acontece de forma inconsciente, né? Então, ela é uma pessoa com uma capacidade gigantesca de ganhar dinheiro. Tanto é que hoje é multimilionária, né? Porque ela tinha o potencial dentro dela, mas ela boicotava. Toda vez que ela fazia um grande negócio, ela cometia um erro para perder dinheiro, né? Por que isso acontece? Esses conteúdos inconscientes viram à tona para você trabalhar. Todo o erro que está acontecendo no seu negócio, ele está trazendo para você um conteúdo inconsciente. As dívidas, por exemplo, o empresário endividado, toda dívida é uma dívida emocional. Você está querendo pagar uma conta que não é sua. Na maioria das vezes, você quer pagar a conta de alguém. A conta não é sua. Você cria aquela situação numa tentativa inconsciente de pagar uma dívida de outrens. Muitas vezes do pai, que tem uma dívida com alguém da família, com a mãe. O pai não foi, digamos, muito honrado com a mãe e ele sente que o pai é devedor com a mãe. Então, ele pega, aí só que ele ferra a vida, né? Essa pessoa ferra a vida própria, né? Porque ele vai querer pagar essa dívida do pai, só que é uma dívida impagável. A gente não pode pagar a dívida dos outros, é uma dívida emocional. O pai que desonrou a mãe, ele não tem como pagar essa dívida pelo pai, entende? O pai que traiu, que desonrou de alguma forma, ou que fez alguma outra situação que esse filho quer redimir, entendeu? Então, a maioria das dívidas, dos grandes problemas, é um filho querendo salvar o pai ou a mãe. Entende? Então, se você não entende isso, vai ficando mal na fita. Então, a partir do momento que ela entendeu isso, virou o jogo completamente. Completamente, é totalmente multimilionária hoje. Aliás, eu tenho muitos casos, né? Assim, muitos casos de pessoas que viraram assim de uma forma espetacular. Incrível. Né? Total. Eu tive um outro caso na pandemia de uma que deu o nome do perfil do azarado. Ela tinha acabado de montar um negócio em Boston, tinha comprado 3 Airbnbs, em fevereiro, pagou $45.000, ela fazia limpeza em Boston e trabalhou 10 anos para juntar esse dinheiro para montar Airbnb. O sonho dela era sair do negócio de limpeza e ir para o Airbnb, e ela acabou de montar o negócio e 15 dias depois fechou tudo. Aí ela chegou assim, eu falei, eu te disse, a minha família, tudo dá em água, nada dá certo, eu sou azarada, o povo é todo azarado, eu sabia que não ia dar certo. E aí, quando ela chegou, ela já tinha fechado uma das unidades dela, não teve jeito, porque ela não quis mais alugar, claro, naquele momento nem era recomendado, mas ela tinha 2, e esses 2, com o nosso trabalho junto, sobreviveu, passou pela pandemia, pagou, ela tinha pago 30 mil de entrada, ainda tinha 15 mil para pagar, ela conseguiu pagar esses 15 mil e ainda conseguiu ter lucro. $15.000. E ainda conseguiu ter lucro no final e virou completamente a vida dela. Montou um novo negócio para o marido, aquela empresa de limpeza que ela mesma fazia, ela arranjou pessoas para fazer por ela, fez daquilo um negócio que não era, ela fazia pessoalmente com o marido e ela passou a contratar pessoas, ela virou empresária. Ela não era empresária, ela virou empresária. Né? Então, a história é muito interessante. Os 4 pilares, eles diz respeito à nossa base. Né? A gente está aqui, fazendo um podcast numa mesa. Essa mesa aqui é uma mesa com design avançado, ela tem só 2 pernas, né?
Mas toda mesa tem 4 pernas de modo geral. Então, a gente está aqui, o trabalho é sempre em cima de uma mesa. Então, eu usei essa analogia da mesa, que tem 4 pernas, então as 4 pilares, ou pernas, ou patas, tem gente que fala assim, estou com as 4 patas quebradas, Clenice. Chega para mim e fala, qual é a perna que está ruim? Olha, as 4 patas estão arriadas. Então, vamos ver. Então, o primeiro pilar é a família. A gente vem de uma família. Então, eu não consigo conceber terapia que a pessoa vem sozinha para a terapia e ela fica falando do sintoma dela. Então, a maioria das terapias tratam do sintoma, não vão na causa. Na clínica de álcool e drogas, isso ali realmente foi a melhor escola para ser a psicóloga que eu sou hoje. Porque a gente não trabalha com o paciente sozinho, a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar e a gente manda chamar até o guarda da rua se dá atenção àquela pessoa. Se a pessoa não tem família, mas ele interage com o guarda da rua, se ele interage com o jornaleiro, com o boteco que dá o cafezinho para ele, o cara está homeless, e tem uma pessoa que dá café para ele, que alimenta, a gente pede para essa pessoa ir na clínica para ajudar essa pessoa a sair daquele lugar. Então, isso foi um aprendizado da clínica de álcool e drogas. E eu trouxe isso para a minha prática. Então, é de entender o contexto da pessoa. Nós viemos de um pai e de uma mãe. Então, você não existe sozinho. Então, tudo que você tem na vida, a forma como você age na vida, como você reage, tem a ver com tudo que você aprendeu do seu pai e da sua mãe. Você está repetindo padrões. Então, a gente vai entender por que você está se comunicando de forma tão agressiva no trabalho. Quem era na sua família que se comunicava assim? Meu pai. Então, ele está repetindo o pai. Entendeu? E repetindo o pai ou a mãe, ele está repetindo alguém da família. Né? Alguém inspirou ele a fazer um negócio na família, mas ele está seguindo aqueles padrões negativos, muitas vezes. Então, a gente vai avaliar isso. Identificar e transmutar isso. Então, vem entender os padrões setores da família que está impactando teu negócio, está impactando o teu relacionamento, está impactando a sua saúde, impactando a sua carreira. Então, tudo que a gente faz hoje está linkado a isso. Está linkado nesse negócio, entendeu? Inclusive, eu tenho que contar aqui uma história interessante, que a semana passada eu estava conversando com meu filho, e ele assim, porque eu não consigo dar conta de tantas tarefas, eu acho que só consegui dar conta da minha agenda quando eu tinha 6 anos de idade. Aí eu perguntei para ele, quem que você está repetindo? Quem é que você está repetindo? Presta atenção no que você está repetindo. Olha, meu filho, você está repetindo uma pessoa que nem existe mais. E isso é o grande problema, sabe, Zé? Porque a gente está repetindo pessoas que já morreram. Eu falei, essa pessoa que você está repetindo já morreu, que era a Clenice do passado. Era a Clenice estressada. Era a Clenice que tinha sempre 200 pedidos para entregar. E a faca na jugular o tempo todo. Eu tinha essa sensação o tempo todo, que eu estava assim, se eu girasse o pescoço rápido, eu sangrava, porque eu tinha sempre muita coisa para entregar, a demanda era enorme. Então, ele está repetindo uma Clenice que nem existe mais, e os meus pacientes também. Eles estão repetindo o pai da infância. Né? Às vezes, aquele homem que estava passando por grandes dificuldades financeiras naquele momento, e estava muito estressado, mas que com o tempo isso mudou, aí a pessoa está repetindo isso. Para você, essa história eu tenho que contar, porque é muito interessante. Eu atendi, há um tempo atrás, aí, um empresário dos Estados Unidos, que é brasileiro, mas ele é da região de São Paulo, dono de uma grande empresa em São Paulo, e um cara jovem, muito talentoso, muito, muito bem sucedido. E ele falava para mim, Clenice, eu tenho uma preguiça tão grande, mas uma preguiça. Eu tenho grandes ideias, mas me dá uma preguiça de realizar. Aí eu falei, vamos ver de onde vem essa preguiça. Me conta uma história da sua infância. Aí ele contou, quando ele era pequenininho, entre 4 e 7 anos, o pai sempre levava ele para a escola. E sempre dizia, meu filho, você nunca vai precisar trabalhar para viver. E aí a interpretação dele dessa palavra, olha só como é que é. Aí eu perguntei para ele, o seu pai trabalhava muito? Demais! E o meu tio também, que era o sócio dele. Então, o que é que o seu pai quis dizer para você? Que você não ia precisar trabalhar para botar a comida na mesa, que isso já está garantido para você. Mas para manter a empresa funcionando, ele teve que trabalhar o tempo todo. Rapaz... Isso, como é que eu nunca pensei isso? Então, ele ficou preso, nós ficamos presos naquela visão do pai da infância, numa fala como essa.
que faz a pessoa ficar adulto levando um padrão nada a ver. Ai, meu Deus, faz todo sentido. Então, as grandes viradas de chaves acontecem assim. A gente identifica o que é que dava preguiça nele e ele fala, meu pai trabalhava pra caramba, meu tio trabalhava pra caramba, eu também tenho que trabalhar. E aí ele muda instantaneamente. Parece mágica, Zé. É assim uma coisa mágica, né? A gente estava falando aqui de arquétipos um pouco antes da gente começar aqui o podcast, mas eu tenho o arquétipo da maga. Acho que é por isso, né, que eu faço essas magias aí. Eu sou um pouco bruxa. Às vezes eu brinco que eu vou ser a mãe menininha do Camorim. Vou botar o turbante aqui e ser a mãe menininha do Camorim. Camorim, o bairro em Jacarepaguá que você mora. Exato. Então vai ser o meu reinado lá, o meu terreiro. Que é de lá que eu impacto o mundo inteiro. Do meu computador. Mas aí, assim, a partir daquele momento que a pessoa ela percebe isso, não faz sentido mais ela ficar deitada em casa e não fazer aquilo que ela teve que fazer, entendeu? E aí as coisas, assim, explodem. Eu gravei um podcast a semana passada com o Willy Matos, então vou até deixar aqui, que ele conta, olha, naquela sessão eu percebi que eu ganhava muito dinheiro, mas eu gastava tudo. E eu mudei a minha vida. Então, ele falou até no depoimento que ele dobrou os rendimentos da empresa dele, mas não dobrou, ele mudou radicalmente. Ele mudou radicalmente, porque ele viu uma chave ali. Cleinice, como é que você integra a psicologia no seu método para ajudar empresários e empreendedores a entenderem e superarem seus bloqueios emocionais? É justamente o que eu estou falando aqui, né? Como é que eu integro? O meu conhecimento de psicologia, ele foi buscado, né, a partir das minhas próprias dores como empresária, né? Então, eu estava vendo que as consultorias técnicas não resolviam o problema, que eu chamava A, B, C, D, melhorava um pouquinho, mas tudo voltava. Os problemas reais continuavam acontecendo. Então, a partir do momento que eu percebi que o problema era eu, né? A partir do momento que eu fui buscar ajuda terapêutica, focada nos negócios, para entender por que as coisas aconteciam daquele jeito na empresa, por que eu fazia aquela loucura toda, por que a minha vida era aquela loucura, que eu trabalhava de domingo a domingo, não tinha folga, era sempre trabalhando. Então, eu juntei as duas coisas. Eu estava ali paciente, entendendo a psicologia como paciente. Quando eu comecei a estudar psicologia, eu comecei a juntar tudo. Eu comecei, antes mesmo de me formar, tanto ver as questões, resolver as coisas na minha empresa, quanto ver nos meus clientes. Eu via os meus clientes repetindo os mesmos erros que eu cometia. Só que eu era a fornecedora deles. Eu não tinha autoridade naquele momento para falar, mas muitas vezes eu via coisas dentro das empresas que eu atuava, que eu tinha vontade de sacudir o dono assim, e dizer, você não está vendo? Meu Deus, mas eles não estavam vendo como eu também não via. Eles estavam cegos. É um ponto cego do negócio, sabe, Zé? É um ponto cego do negócio, essa coisa do emocional que envolve a equipe inteira, de como o emocional do dono impacta o negócio, e não importa o tamanho do negócio, tá? Você vê isso em donos de redes, porque ele vai gerar uma cultura empresarial na rede inteira a partir da visão do criador do negócio. Mesmo as grandes redes, mesmo empresas que têm 100 e tantas unidades, entendeu? Eu já vi isso, eu atendi pessoas que tinham mais de 100 unidades de negócio, pizzarias e outros ramos, e a cultura ela é impregnada em toda a rede, independente do tamanho. Então, eu fui vendo isso, né? E foi esse diferencial de eu perceber o meu emocional atuando na minha empresa e conseguir ir tratando isso com a minha psicóloga. E qual é o grande diferencial? A minha psicóloga, ela nasceu psicóloga praticamente. Ela entrou na faculdade com 17 anos, aquela minha psicóloga da época, nunca tinha feito outra coisa na vida que ser psicóloga. Ela entendia da cabeça do ser humano, mas ela não entendia de negócio, né? Tanto é que foi essa que entrou em choque quando eu falei que eu ia ser psicóloga, né? Entrou em choque, porque para ela era um mundo totalmente distante do dela. Então, para mim foi fácil juntar as duas coisas, né? Eu já tinha o conhecimento de empreendedorismo desde criança, na verdade, né? Porque o meu pai era empreendedor, meu pai tinha um bazar em casa. E meus irmãos não gostavam de atender as pessoas, eles odiavam atender. Meus irmãos são todos funcionários públicos, auditores fiscais, médico, advogado, nutricionista. Não tem empreendedor na minha família. Só eu e o meu irmão que mora aqui,
que tem essa pegada empreendedora. Aqui no Rio. Aqui no Rio. Todos são funcionários públicos, né? Foi esse caminho que eles escolheram para eles. E, então, eu já tinha esse conhecimento desde lá. Eu tinha visão de negócio quando eu era criança, né? O meu pai vendia sapatos na Feira Livre. E eu, bem pequena, devia ter uns 9 anos por aí, eu via que ele ia juntando caixas de sapato num canto lá e abandonando aqueles sapatos lá. Eu dizia, pai, posso botar uma barraca aqui do lado da sua? Ele, pode. Aí eu pegava aqueles sapatos. Isso aonde? Várzea da Roça, com 9 anos. Na Bahia? Na Bahia. Interiorzão da Bahia. Né? Aí eu botava a barraca do lado dele e eu vendia tudo. Todos aqueles sapatos infusados. A gente chama infusor. Infusor da Bahia não vendeu. Sapato infusado. Aí meu pai chegava assim no final do dia assim, que incrível. Como é que pode? Eu carreguei esse sapato até cansar de carregar e não vendia. Aí você bota na barraca do lado e vende tudo. Eu falei, pai, pelo amor de Deus, né? Se eu pego um sapato brilhante e boto um queimado do lado, o senhor quer vender o queimado? Claro que não. Como é que eu, criança, né? Claro que não vai dar certo. Eu botei separado os queimados junto com os queimados e vendi mais barato. Então eu fazia uma promoção do lado da barraca dele, do lado. E vendia tudo. Então eu tenho essa visão de negócio, acho que eu nasci com ela. Enquanto meus irmãos não gostavam de atender no armarinho, eu me lembro até hoje com prazer do barulho dos botões, sabe? Aquela caixa de botão solto, porque quem tem armarinho sabe, né? Que os botões vêm em cartela e quando a gente corta, eles tendem a soltar. Então ficava aquela caixa enorme. Aí a mulher sempre escolhia um botão que não tinha o suficiente. E ela ficava ali meia hora, que era isso que irritava meus irmãos, tentando achar o 7º botão, que às vezes não achava. E a outra coisa era o elástico, né? Elástico vem com numeração, 8, 10, 12. Aí ela dizia, eu quero elástico bem fininho. Eu pegava o número 8. Ah, tá muito fininho. Eu pegava o número 10. Ah, mas tá muito grosso. Não tem um intermediário? Não, não tem. Aí ela ficava ali. Esticava o outro. Depois de meia hora, assim, tira meio metro desse mesmo. Os meus irmãos enlouqueciam com isso. E eu adorava. Então, assim, eu me lembro assim, de ter prazer de lidar com as pessoas. Então, assim, foi, né? Eu fui tentando, né, fazer o programa familiar, que a gente tenta, a gente se esforça para fazer o programa familiar. Eu fiz concurso com meus irmãos e passei, gente. Isso foi o mais dramático, eu passei. Eu passei no concurso com 18 anos, para trabalhar no INSS. Aí eles demoraram para me chamar, demoraram 4 anos. Aí eu já estava no Rio de Janeiro, fazendo faculdade de comunicação no L. Alonso, indo nas festas, nas noites cariocas. Quem não viveu isso não sabe o que era o Rio daquela época. O Rio daquela época, de 78, 79, era uma coisa maravilhosa. Tinha festa no Morro da Urca todo sábado, e eu ia a todos. E aí eles queriam que eu fosse para Jacobina. Não deu certo, não fui. Não fui, e a minha família nunca me perdoou por isso, mas foi a minha escolha naquele momento, eu acho que foi boa. Foi uma boa escolha, porque eu vivi tanta coisa que eu não teria vivido se eu tivesse virado técnica de enfermagem no INSS. Que eu não sei se eu estaria aqui, né, para contar essa história, enfim. Cleinice, como é que seu método se diferencia das consultorias tradicionais que os empresários normalmente buscam na hora de melhorar as suas empresas? É a partir, Zeca, do que eu vivi. Eu contratei, não foi uma nem duas, eu contratei as melhores consultorias técnicas do Rio de Janeiro para consertar a minha empresa. Não consertaram. Então, eu percebi que consultoria técnica não resolve. Por que não resolve? Porque a consultoria técnica não consegue alcançar a raiz do problema que está acontecendo naquela empresa. Eles vão no sintoma. Então, eles chegavam na minha empresa e diziam assim, o problema é no estoque. Aí a gente ia avaliar o estoque, organizar, ou eu tinha tecido de mais, ou tinha tecido de menos, às vezes eu ia a São Paulo comprar botão. Então, aí deu ajeitada no estoque. Aí, daí a pouco, os problemas continuavam e eu buscava outra consultoria. O problema é que você precisa de mais máquinas. É máquina. O gargalo é no acabamento. Aí lá ia eu para São Paulo, comprava botoneira, comprava caseadeira, comprava não sei o que lá, dava aquela melhorada. Aí passava um tempo, vinha outra situação. Agora o problema é na distribuição. O problema é na recepção. O problema é não sei aonde.
E eu fui mudando a empresa do ponto de vista físico. Eu organizei a parte de estoque, comprei mais máquina para o acabamento, melhorei o equipamento da estamparia, melhorei a estrutura de corte. Eu fui melhorando várias coisas, mas os problemas persistiam. Os problemas que realmente impactavam o negócio persistiam. Então, eu só fui entender qual era o problema realmente quando eu fui buscar essa ajuda na psicologia e entender que eu gerava os problemas. Olha que louco. Porque o empresário, ele bota defeito em todo mundo. É a equipe que não presta, e se a equipe não presta é porque você está linkado com contratar gente alinhada para... Tem um gancho emocional que te leva para contratar as pessoas erradas, para você cometer os erros que você precisa cometer. Porque a gente tem erros que a gente busca, e a gente busca cometer os erros, gente, não é para se ferrar, não, é para resolver. Agora, se você não vai buscar a solução, você fica repetindo isso por 10, 20, 30 anos, ou se aposenta repetindo aquele mesmo erro. Isso é fato. Então, aí, quando eu fui vendo que não tinha solução para isso, que a técnica não vai, as consultorias técnicas não vão encontrar essa questão, porque ela está na cabeça do dono, e quem é capacitado para ver isso é um psicólogo. O coach, ele é muito bom para tirar daqui para ali, para pegar essa situação aqui, coach financeiro, coach de pessoas, mas para entender a raiz do problema, tem que chamar um psicólogo, que é o psicólogo que vai buscar na raiz, na sua família, lá na tua história familiar, com teu pai, com a tua mãe, quem é que você está repetindo. E por que eu criava aquela situação toda? Olha que louco. Por que eu criava aquela situação toda? Porque eu tinha a história do meu papai, eu sou a filha mais velha, a minha mãe teve 6 meninos para ter uma menina, então olha como eu fui esperada. Complexo de total, apaixonada pelo meu papai, claro, toda menina é apaixonada pelo pai, mas eu acho que eu era mais do que todas as outras meninas. Então, meu pai era meu herói e eu queria repetir o meu pai. E só que a gente faz isso inconscientemente. O meu pai, ele tinha 2 negócios. Ele tinha um negócio de plantação de mandioca, então de segunda a sexta-feira ele plantava mandioca e depois fazia farinha e vendia. Então, toda a vida dele ele trabalhou fazendo plantação de mandioca, enquanto ele pôde trabalhar. E sábado e domingo trabalhava nas feiras livres, vendendo as coisas do armarinho. Nós tínhamos esse, que a gente chama no interior da Bahia de armarinho, mas que vendia sapato, vendia roupa de criança, vendia botão, linha. A gente só não vendia comida, mas de vez em quando a minha mãe dava uma louca e comprava até coisa de comer também e colocava lá. Era um armarinho. Mas aí aparecia um cara vendendo biscoito de piraquê, a minha mãe comprava às vezes um caminhão de biscoito de piraquê, a gente comia metade, mas como dizia ela, a gente comia a preço de custo, então dava lucro. Caminhão de bala Juquinha, eu nunca posso esquecer, né? Quanta bala Juquinha que a gente comeu na vida, que a minha mãe comprava também, ela é assim, exagerada. Sal grosso do Mossoró, minha mãe já comprou até sal grosso. Então, a gente vendia de tudo. Clenice, quais são os principais obstáculos que você observa ao aplicar o seu método e como os empresários podem superá-los? Olha, Zé, o maior obstáculo foi o que eu mesma enfrentei, né? Porque eu fiquei contratando consultoria técnica, uma atrás da outra. E te digo, são caras. É muito caro, é muito dinheiro. Eu ia para os cursos e contratava o cara lá, o cara que estava dando a palestra, aquele que eu achava que era o fodão. É esse que eu quero. E aí eu gastava muito dinheiro não ia. Então, o grande desafio é o empresário entender isso, que ele precisa de algo além da consultoria técnica, que ele precisa entender a si mesmo, que ele precisa entender por que a empresa dele está daquele jeito. Ele não vai consertar a empresa primeiro, ele tem que se consertar primeiro. Ele precisa entender primeiro o que é que está impactando, quais são as atitudes dele, as tomadas de decisões dele, como é que isso está impactando o negócio dele. As tomadas de decisões dele estão todas focadas no seu padrão familiar. A forma como ele se comunica na empresa é a forma como o pai dele ou a mãe dele se comunicava com ele. Ele está repetindo. E repetindo, como eu falei aqui há algum tempo atrás, uma pessoa que talvez nem exista mais. Então, ele está repetindo o pai da infância. O Freud fala, nossa psique ela é formada de 0 a 7 anos. Então, de 0 até 2 anos, a criança está totalmente focada na mãe, do pai, a gente chama a casa do pai. Ela nem sabe que ela e a mãe é um ser separado. Ela está tão focada na mãe que ela acha que ela e a mãe é uma coisa só. Tanto é que você pode olhar na internet, você vai ver crianças correndo atrás do espelho para procurar o bebê, que é ela.
Ela só vai se reconhecer como separada da mãe por volta de 2 anos. Quando ela está com 3 anos, ela se desce do colo do paraíso, desce do colo da mãe e quer explorar o mundo. Então, a gente começa um processo de transição com 3 anos, quando a gente quer criar o nosso eu individual, criar aquele eu único, essa que a gente chama de eu. Eu, Zeca, eu, Clenice. Esse ser único, a gente quer se diferenciar dos nossos pais. E a gente vai lutar, que eu chamo do ciclo da independência, a gente vai lutar bravamente para tornar esse eu. Então, a criança, na primeira infância, ela começa essa transição com 3 anos. Depois, dos 6 aos 12 anos, ela entra na pré-adolescência e ela vai se focar mais no que os amigos dizem do que no que os pais dizem. Quando ela está com 17 anos, entra a grande crise, a adolescência chegou e o cara ainda tem que escolher a carreira. O que é que você vai fazer na faculdade? É uma pressão gigantesca. Então, um momento de transição enorme, e aí a gente está fugindo da casa do pai. 25 anos, o cara já se formou ou não se formou, mas o pai falou, vai trabalhar vagabundo. Agora você tem que fazer alguma coisa da tua vida. Aí o cara vai trabalhar. Então, quando chega, aí você passou a vida toda fugindo da casa do pai, querendo ser você. Aí quando você chega aos 30 anos, muitas vezes muita coisa deu errado. Você já levou um pé na bunda da namorada, já foi demitido do emprego, um sócio já te deu uma pernada. Você já passou por coisas aos 30 anos. E o que eu percebi, inclusive isso foi uma percepção da clínica de álcool e drogas, é que nesse momento que você quebra a cara, que a gente quebra a cara, a gente cai de bunda no chão e a gente volta para a casa do pai. E o que é que significa voltar para a casa do pai? Significa que você vai morar na casa do seu pai? Não. Você pode morar no Japão e teu pai do outro lado do mundo. Você volta emocionalmente à casa do pai. Você volta a acreditar naquelas coisas que ele dizia. Olha, tá vendo? Você devia ter ido aceitar o teu concurso público. Olha que você está quebrado agora. Você quebrou a cara, né? Aconteceu isso comigo quando meu marido morreu. Que eu fiquei desnorteada e quebrei literalmente. Quebrei a cara, quebrei emocionalmente, quebrei financeiramente. Foi um momento de quebra que eu não tive nem quando eu desabei. Nem quando pré-desabou lá, mas quando meu marido morreu, eu quebrei. Quebrei a coluna vertebral e eu quebrei total. E aí a família veio esfregar na minha cara. Você merece tudo que você está passando. Merece muito mais, porque você jogou aquele concurso fora. Você não pensou no futuro. Eu passei por isso. Eu vi gente com espuma assim, ó, descendo assim dos cantos da boca, me esfregando na cara que eu joguei esse concurso fora. Entendeu? Então, aí você volta para a casa do pai, assim, será que eles tinham razão, meu Deus? Não, será que eles estavam certos? Eu estaria aposentada agora, com 49 mil reais? Não, eu escutei isso. Na verdade, eu não pensei, eu fui levada a pensar a partir dessa fala que eu tive que ouvir, né? Tipo, você merece. Quais são os 2 erros mais comuns dos empresários que você encontra nos seus atendimentos? Eu acho que o erro mais comum, primeiro, é identificar que tem um problema para além. Que você vai ficar batendo cabeça, pagando, você tem que se consertar primeiro. Não queira consertar o seu funcionário, não queira consertar o gerente do seu banco, não queira consertar seu fornecedor. Pense que você tem que se olhar, a chave é o autoconhecimento. Esse é o principal. E o segundo que eu vejo hoje é assim, acho que é impossível não falar sobre isso. Eu já passei o ano passado, dei várias entrevistas sobre retenção de talentos. Não valorizar a prata que você tem na casa. Já aconteceu de eu colocar a empresa no divã, não só o dono, mas colocar a empresa literalmente. O cara estava querendo fazer uma sociedade. E com uma pessoa que eu conhecia e sabia que não tinha a menor chance de dar certo. Falei, não tem chance. E também pelo perfil dele, uma pessoa que não consegue ouvir ninguém. Esse é um problema isso aí é uma importante. Outro maior erro é não escutar ninguém, não ouve. Empresário não ouve, tudo surdo, tudo precisando de aparelho auditivo. Empresário não ouve ninguém. Talvez esse seja o maior erro de todos. Mas aí esse cara, essa pessoa que não ouve ninguém, queria botar um sócio. Eu falei, você não tem a menor chance, você não ouve ninguém. Só se você tem que parar para ouvir. Mas não sei o quê. Eu falei, deixa eu conhecer a sua equipe. Era uma equipe pequena, 14 pessoas. Eu falei, deixa eu conhecer a sua equipe. Aí marcamos um Zoom, que é a empresa fora do Rio, e eu fui conhecer a equipe dele. E ele tinha uma líder pronta, reconhecida por todos, dentro da empresa dele. Mas ele não reconhecia.
Entendeu? Aí foi um trabalho maravilhoso, porque eu colhi feedback de toda a equipe para ele, que a equipe acha dele, de uma forma muito maravilhosa, que é através dos personagens que vocês estão vendo aqui, né? E, assim, foi incrível. E eu cheguei para ele e falei assim, você tem uma líder pronta, é só pegar a mulher. Mas esta mulher precisa de treinamento. Então, olha outro erro. Que isso eu vejo em todas as empresas, Brasil e nos Estados Unidos, isso é mais grave ainda. Nos Estados Unidos, eles contratam uma pessoa e eles querem que a pessoa chegue pronta. Mas eu já disse, eu falei isso para ele. Você falou? Você gravou o treinamento? Você deixou a gravação do treinamento à disposição da pessoa para ela rever? Não, ele só disse uma vez. O cara chegou aí, não treina ninguém. Os empresários brasileiros dos Estados Unidos, eles pecam barbaramente por não treinar os funcionários. É um negócio muito, muito absurdo. Não treina, e fica por isso mesmo, entendeu? E aí eles demitem. Para você ter uma ideia, o turnover nos Estados Unidos dá um prejuízo de mais de $1 bilhão por ano. Para as empresas. Mas eles não acordam para isso. Eles têm essa visão que o cara tem que chegar pronto, e se no segundo dia ele já não souber fazer o que tem que fazer, já manda logo embora, pega outro. É uma coisa muito, muito doida. E no Brasil também, entendeu? Ninguém quer treinar ninguém, entendeu? Legal, Clenício. Vamos em frente. Você tem um poço infinito de histórias aí, a gente tem que explorar isso ao máximo. Quais são os sinais mais comuns de que o empresário pode estar sofrendo com esses condicionamentos emocionais inconscientes? Olha, o sinal mais claro é, assim, isso aqui eu vou dar aqui de presente para todo mundo que vai assistir esse episódio. Para agora e pausa esse vídeo e pensa qual é o erro que sempre se repete no meu negócio. Então, reflete sobre isso e você vai ver que tem um erro que desde que você montou a tua empresa, ele ocorre. É igual a carro, gente. Carro vem também com defeito de fabricação, né? Tem os carros feitos dia de segunda e sexta-feira que não prestam. Quando você vai comprar um carro, tem que comprar carro feito terça, quarta e quinta. Que eles vêm sempre com defeito. E a empresa tem a mesma coisa. Então, você já pode observar os carros que você comprou. Eu comprei muitos carros na minha vida, né? Durante esses anos aí eu destroçava, eu ia com o carro até ali, ir para o ferro velho. Então, eu comprava o carro zero e ele dava um problema de aquecimento. Ele morria com problema de aquecimento. O outro carro tinha um problema na bobina, então ele morreu com problema na bobina. Troca a bobina, mas ele continua. E a empresa acontece a mesma coisa. Ele tem um erro que sempre se repete. Então, olha qual é o erro que sempre se repete na sua empresa e busca qual é o gancho emocional que você está preso a ele. Né? Se você não conseguir, me chama que eu te ajudo a entender. Porque o meu problema era ficar parecida com meu pai. O meu pai se orgulhava de trabalhar de domingo a domingo por não sei quantos anos. Anos e anos da vida dele, mais de 50 anos, ele trabalhou de domingo a domingo. Então, eu queria repetir o meu pai. Como é que eu fazia isso? Pegando mais trabalho do que eu era capaz de dar conta. E eu tinha que dar conta. Não existia a possibilidade de não dar conta. Porque esses trabalhos que eu pegava eram trabalhos gigantescos para eventos. Eu pegava 10.000 camisetas para fazer para um evento. Para o Rock in Rio 2, acho que era 50.000 camisetas que eu fiz. O meu galpão ficou lotado de malha. Eu não sei quantas mil camisetas eu fiz para o Rock in Rio 2. Então, o Rock in Rio ia acontecer naquele dia. Se eu não entregasse, o que eu ia fazer com essas camisetas? Entende? Era só coisa desse nível. Assim, eu me lembrei agora do Rock in Rio 2, que eu nem estava me lembrando disso. Que assim, foi chegando caminhões de malha, caminhões de malha. Então, os trabalhos que eu fazia era assim, era para o Dia dos Pais. Milhares de peças para os Dias dos Pais. Então, tem até uma história dessa, né, que eu percebia que eu fazia para Coty uns saquinhos para botar o perfume para o Dia dos Pais. E aí eu me dei conta que a uma semana de entregar o pedido, eu levaria 30 dias para acabar aquela encomenda, se eu fosse fazer com os recursos que eu tinha. Aí no domingo eu comecei a me preocupar com aquilo, aí eu fui para a fábrica com umas 6 pessoas e fui medindo quanto tempo a gente levava para
acabar aquela tarefa. Eu vi que levaria um mês. Eu falei, meu Jesus! Aí saí espalhando cartão pela Central do Brasil, por todos os lugares. No dia seguinte, a fábrica parecia uma procissão de gente chegando, gente chegando, gente chegando. E as pessoas que era um condomínio de empresas, as pessoas ficaram extremamente assustadas, mas eu entreguei o pedido na sexta-feira. Então não tinha a opção de não entregar, eu tinha que entregar. Então aquela faca na jugular que eu sentia o tempo todo é porque eu queria repetir o padrão do meu pai. No dia que eu entendi isso, eu falei, meu Deus do céu, meu Jesus amado, olha o que eu estou fazendo, repetindo o papaizinho. Meu Deus. E aí eu, claro, parei. E eu vi, quando é que eu vi que eu estava curada, gente? Um domingo que eu tive que ir em Seropédica, na casa de uma costureira, sair da Gávea, ir para a Seropédica, buscar um trabalho para entregar para Amsterdã Sauer, umas bolsas que a mulher estava lá fechando. E aí eu saí chorando de casa. Domingo eu tenho que ir. Aí eu comecei a rir quando eu vi que eu estava chorando. Eu falei, meu Deus, eu estou curada, eu não quero mais trabalhar dia de domingo. Não quero mais trabalhar dia de domingo. E eu vi a minha cura ali. Que eu achava normal. Meu marido brigava comigo, mas eu achava normal. Que é isso, você é muito preguiçoso. Eu não sou, eu sou uma mulher para frente do trabalho. Então foi aí que eu fui percebendo que tinha vida em outros planetas. Cleonice, uma grande curiosidade, né? O que um empresário, um empreendedor, quando ele te procura e você mentora ele, você fecha a sua consultoria para ele, o que ele pode esperar de resultado do seu trabalho com ele? Olha, Zé, isso é uma pergunta que me irrita. Eu fico tão irritada quando os marqueteiros vêm perguntar isso para mim. O que é que você vai prometer para o seu cliente? Fala, cara, eu não prometo nada. Eu não prometo nada para o meu cliente. Eu nunca prometi nada. A única coisa que eu prometo se chama clareza. Agora, com essa clareza, as pessoas têm feito milhões e milhões e milhões. Bilhões, né? Milhões é pouco, bilhões. Então, porque o que eu prometo é que ela vai virar essas chaves. Ela vai entender o ponto cego do negócio dela. Isso aí eu garanto. Eu garanto que ela vai ver qual é o ponto cego do negócio dela, o que é que está por trás, e ela pode fazer escolhas diferentes. Então, quem é que muda com o meu processo, com o meu método? Aquela pessoa que sai da sessão e coloca em prática aquilo que ela decidiu, porque eu não digo nada para a pessoa, coloque isso em prática. Terminou o meu encontro, da minha mentoria, eu pergunto, o que é que você aprendeu nesse encontro? Isso, isso e isso. E o que é que você vai colocar em prática? Eu vi várias coisas ali, mas a pessoa que escolhe o que ela vai colocar em prática. Eu não posso escolher pela pessoa. Então, aqueles que colocam em prática, eles conseguem. E eu tenho vários casos aí, né, de pessoas que colocaram em prática e chegaram nesse bilhão. Cite 2 exemplos. Eu vou te citar um exemplo, que esse é o que eu gosto muitíssimo, porque fala de várias coisas, fala de propósito e fala de saberes, né? Eu conheci o Guilherme Rangel em janeiro de 2017 em Florianópolis. A gente estava numa mentoria. Conhecemos juntos. Numa van, indo para um churrasco, eu perguntei para ele, o que é que você faz? O que é que você está fazendo aqui? Que era uma mentoria de marketing digital. Vou desenvolver um produto de importação. Me explica como é que é isso. Faz as pessoas aprenderem a importar produtos, nananã. Aí eu perguntei para ele, qual é a tua formação? Ele falou, eu sou engenheiro de TI. Com doutorado na Alemanha. Sei. Então, você não tolera o óbvio, né, Rangel? Eu falei essa frase para ele, que virou a vida dele. Você não tolera o óbvio. Aí ele, caraca, eu só falei isso. Depois a gente se encontrou lá nesse almoço, a gente conversou. Depois dessa conversa, a gente teve alguns encontros em grupo, inclusive, não foi nem individual. Eu tive essa conversa individual com ele e uma outra lá no churrasco. Que eu falei para ele, um engenheiro de TI deve ter coisa demais para oferecer para o marketing digital. Deve ter muita solução. O mercado digital está cheio de problema, precisando de muitas soluções. E a gente conversou por mais ou menos 1 hora ali no almoço sobre isso, sobre o que TI poderia gerar de soluções para o mercado digital. E aí o Rangel foi embora, eu também vim para o Rio, ele foi para Piauí, na época ele morava no Piauí. Depois um grupo ali, Jeff e outras pessoas, ali a gente fez um grupinho, o Gedásio, e a gente fez umas sessões em grupo para trabalhar o meu método, né? E o Rangel começou a desenvolver um produto com o saber dele de TI. E quando foi em maio desse mesmo ano, nós nos encontramos em São Paulo para um evento que se chama Afiliados Brasil. E o Rangel chegou com a empresa e um produto pronto.
ele criou o WhatsApp, que está na internet, todo mundo pode pegar aí, WhatsApp, HOTZAAP, WhatsApp. O Rangel criou esse produto, e esse produto é um produto que gerou uma solução absurda para o mercado digital, que ele recupera vendas perdidas. A pessoa está comprando e aí ela perde a compra por alguma razão, o cartão não passou, não sei o que lá, ele vai lá e recupera mais ou menos 70% dessas compras. E ele gerou o primeiro milhão em novembro desse ano, primeiro bilhão de reais, e a empresa dele hoje é multibilionária. Você conheceu ele em janeiro de 2017. Sim. E em novembro de 2017, ele fez o primeiro milhão no negócio dele. E o que é interessante falar do Rangel é o seguinte, eu estou falando porque ele gravou um podcast comigo e ele mostrou o extrato dele. Naquele evento de 2017, ele estava com 42 ou 44 anos, não me lembro exatamente. Ele falou, estou aqui porque minha mãe está pagando para mim, eu estou quebrado. Ele estava completamente quebrado. Quando nós nos encontramos em São Paulo, ele falou as mesmas coisas. A minha mãe continua me bancando. Estou aqui porque a minha mãe está me bancando. E no dia que ele foi apresentar esse produto novo no mercado, ele mostrou o extrato para mim e para a galera que estava com ele. Inclusive, teve uma situação interessante que o mentor dele da época de negócios não queria que ele lançasse aquele produto naquele momento. Foi contra, que não era o momento, que não estava pronto, que precisava disso, daquilo, outro. E nós, não, a hora é essa. Você vai esperar mais um ano para lançar esse produto? Nós estamos aqui no Afiliado Brasil com os maiores empresários de marketing digital do Brasil. E você vai deixar para apresentar isso depois? Vamos hoje. E nós passamos a noite, eu, ele, Gedásio, o Ricardo Araújo, desenvolvendo logomarca. E no dia seguinte, ele foi numa loja em São Paulo e imprimiu camisetas com a WhatsApp. Nós, inclusive, vestimos a camisa dele, do WhatsApp, na feira lá do Afiliado Brasil, e ali ele já fechou uns 10 pessoas que o produto não estava pronto ainda. Mas ele já pegou ali uns 10 clientes que, assim que ele acabou de fechar, ele vendeu para essas pessoas, entendeu? Então, isso foi em maio de 2017, dia 31 de maio de 2017. Em novembro, na Black Friday, ele virou o primeiro milhão. E hoje a empresa dele já faturou mais de 5 bilhões. Bilhões. E a empresa altamente otimizada, o que é que ele fatura esse dinheiro todo com 8 funcionários. E essa fala minha para ele de, olha, você não tolera o óbvio, ele não esqueceu. Eu nem lembrava que eu tinha dito isso para ele. Eu reencontrei com ele num evento e ele deu um depoimento lá espontâneo, foi maravilhoso, fiquei muito feliz, porque a maioria das pessoas não dão. Infelizmente, as pessoas, quando estão quebradas, que ela tem uma virada dessa, elas não querem voltar àquele ponto que elas estavam antes, têm vergonha e não contam, né? Lamentavelmente, eu poderia ter 500 casos desses para contar, mas tem muita gente que não conta. Eu ajudei uma pessoa, por exemplo, que virou capa da Forbes e eu pedi para gravar um podcast comigo e ela não aceitou. Ela virou capa da Forbes graças ao trabalho que fez comigo. Ela estava quebrada também. Quebrada, que não tinha nem onde morar, morando de favor no galpão. Mas ela não quis dar o depoimento, não quis gravar um podcast para contar a história. Então, infelizmente, as pessoas elas têm vergonha da história. Eu tenho muito orgulho da minha história. Eu acho que toda pessoa que ela passou por uma grande perrengue, ela cresceu, essa história deve ser contada, porque vai inspirar outras pessoas. Essa pessoa inspiraria muitas mulheres, mas ela não aceitou. E o que te surpreende na transformação dos seus clientes? No processo de transformação dos seus clientes, o que é mais surpreendente? Para mim, para além do dinheiro que elas ganham, é que elas vêm normalmente buscando ganhar mais dinheiro, mas elas entendem que a coisa mais espiritual que existe é o autoconhecimento. Então, isso muda a vida delas não só no negócio, elas se tornam patrões melhores, entendeu? As empresas se tornam lugares mais agradáveis para as pessoas trabalharem, entendeu? Elas se tornam maridos melhores, filhos melhores. Assim, eu acredito realmente nisso. Acho que não tem nada mais espiritual do que o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento te coloca num ponto de equilíbrio com a vida. Equilibra a sua vida. Você começa a olhar para o outro com mais compaixão, para si mesmo com mais compaixão. Então, eu acho que falta um pouco de autocompaixão. O ser humano precisa ter mais autocompaixão. A gente se trata muito mal de modo geral. Então, eles aprendem a cuidar de si. O que eu trabalho muito saia, deixa de ser escravo. Eu também fui, mas eu aprendi.
Eu aprendi a colocar mais qualidade de vida, né, a partir desse autoconhecimento, de não pegar mais trabalho do que eu sou capaz. Então, esse trabalho, ele não faz só as pessoas mais ricas, mas faz as pessoas melhores. Eu acho que esse caso do Rangel traz a pessoa para um propósito. Eu perguntei para ele lá, inclusive, nessa conversa descida da van lá do almoço, você não estudou, quantos anos você estudou? A gente continuou a conversa lá, né? Você fez 4 anos de faculdade, você fez mestrado, fez o doutorado na Alemanha, então você fala inglês, você fala alemão, que é uma língua dificílima. Cara, é muito saber para jogar fora. Você gosta disso, não? Eu amo isso, eu adoro isso. Então ele hoje está dentro do propósito dele, ele faz o que ele ama. Então ele falou para mim, tá no podcast lá no meu canal, quem quiser ver, eu não piso o pé na empresa, eu só vou para a empresa para eles saberem que eu existo. Eu só vou na empresa para festejar com meus funcionários. Dia de aniversário, a gente leva todo mundo para uma churrascaria e festeja. E eu aprendi, Clínice, a me comunicar com o meu funcionário. Quando o meu funcionário chega para mim, eu percebi que, além de não estar vendo óbvio que ele tinha um saber que não estava sendo utilizado, ele também não sabia se comunicar com os funcionários dele. Ele já tinha tido várias empresas em São Paulo. E ele falou, eu bati cabeça por 9 anos, até que a gente se encontrou e ele mudou. Então, o que é que ele aprendeu? Ele fala assim, agora, quando eu chego com o meu funcionário, eu falo assim, fala, fulano, o que é que você precisa? Eu sou um resolvedor de problema. Fala qual é o teu problema que eu resolvo. Entende? E todo empresário é um resolvedor de problema. Então, eu tenho um empresário que eu atendo que ele fala que a maior virada de vida para ele foi perceber que todo problema que ele tinha dificuldade, que ele achava que era uma coisa enorme, que quando ele viu, quando eu fiz ele entender que só os problemas geram negócio, ele agora gosta dos problemas. Quando ele começa a ficar irritado, fala, não, isso aqui é uma oportunidade. Clínice falou que isso é uma oportunidade. E ele falou isso no meu podcast também, que é o Bruno, do Bon Petit Brasil, na França. Ele falou assim, quando eu entendi que problema gera negócio, agora eu penso 3 vezes antes de ficar irritado. Porque ele levava muito para o pessoal. Ele é um acadêmico, né? O Bruno é um acadêmico. Então, ele levava muito para o pessoal. Ele ficava magoado com os funcionários. Aí, quando eu falei assim, abraça o problema porque é isso que dá dinheiro, bota dinheiro na tua conta. E aí, isso mudou a vida dele, o negócio dele, né? E os negócios dele estão assim, ó, subindo exponencialmente. Ele montou um mercadinho de produto brasileiro na França e hoje ele vende para a Europa inteira. Entendeu? Está indo muito bem, a coisa está indo exponencialmente. Então, assim, os casos, eu podia ficar aqui contando o caso até de noite, se você quiser. Clínice, você falou num determinado momento que você é meio bruxa, né? Você tem essa capacidade de criar coisas novas, de descobrir coisas novas. A gente está aqui num cenário cheio de personagens. Eu passei pela sua sessão número 1. Vamos deixar o pessoal curioso aí. Como é que você faz essa sessão número 1? O que você descobre na sessão número 1, que é o primeiro passo dentro do seu método, do seu trabalho? Zé, que eu vou dizer para você coisa que eu ouvi dos meus pacientes. Eu já tive gente que chegou para mim e falou o seguinte, eu já fiz 10 anos de terapia e não vi o que eu vi nessa sessão número 1. Não foi uma pessoa só. Porque nessa sessão número 1, que é o segundo contato que eu tenho com o paciente, geralmente eu tenho o primeiro contato para entender o que é que ela quer, o que é que ela quer trabalhar comigo, e depois eu vou fazer essa sessão número 1. Essa sessão número 1, eu dou um giro de 360 graus na vida da pessoa. Ela vai entender, na primeira sessão, quais são suas forças e suas fraquezas. Ela vai sair dali, porque quando a gente vai para a sessão número 1, as pessoas saem chorando, arrasada, porque ela falou de tanto problema, de tanta coisa, que a vida dela está uma coisa, que o trabalho, que não está dando certo, que isso, que aquilo. Só que ela sai da sessão número 1 com a solução para todos os problemas dela. Ela entende a força que ela tem. Ela entende que ela tem problema, que ela tem um monte de coisa, mas que ela tem uma força gigantesca, que ela tem ferramentas para mudar tudo. Ela tem ferramentas. Então, a sessão número 1 é essa sessão onde eu vou buscar essas ferramentas ocultas que todo mundo tem, mas não tem consciência dela. Então, as pessoas saem sempre assim, uau, meu Deus, o que é isso? Né? É muito poderosa, muito poderosa. Então, você vê, assim, o Willy, ele só fez essa sessão comigo e ele mudou a vida dele. Ele só fez essa sessão comigo e ele mudou a vida dele. Completamente. Eu tenho vários casos que a pessoa só fez esta sessão e ela mudou a vida dela. Completamente.
E para descobrir só passando pela sessão Aí consulta. eu não vou dar spoiler aqui não, sinto muito. Para as pessoas que estão assistindo a gente, empresários, empreendedores, quais seriam suas principais dicas para começar a identificar e trabalhar seus bloqueios emocionais? Eu até já dei aqui, né? Mas agora vamos organizar isso. A principal dica é, eu tenho um teste que eu faço com todos os empresários para ele ver o nível de escuta dele. A maioria esmagadora não passa no teste. A maioria é surda, precisando de aparelhos auditivos. Surda no sentido de que não ouve ninguém. Então, a primeira dica, número 1, é abra a sua escuta. Abra. Tem uma amiga minha que é psicóloga também, que ela costuma dizer assim, abre a sua orelha de elefante. Abre a sua escuta. Isso é número 1 que todo empresário precisa fazer. Número 2, olha, é a comunicação. Isso eu também penei com isso, tá? Eu me questionava como é que eu sou formado em comunicação social e estou aqui com dificuldade de comunicar com meus funcionários. Então, esse é o erro número 1. O empresário, ele fez a jornada dele, ele foi levando a sua jornada. Ele começou o negócio do zero, começou o negocinho ali pequeno, ele foi. Então, ele tá, não importa quanto tempo, se você tem 1 ano, se você tem 10 anos, mas você criou essa jornada e você percorreu ela. A pessoa que você acabou de contratar, ela não sabe nada disso. É você que caminhou esse caminho. Então, o empresário, ele quer que a pessoa que acabou de chegar entenda tudo em 2, 3 palavras. Se você quer que o teu colaborador entenda, você tem que descer, como a gente fala com uma criança. Qual é que os psicólogos falam para você falar com o seu filho pequeno? Fica no mesma altura do olho dele. Se abaixe, não fique falando de cima para baixo com seu filho. Não fique falando de cima para baixo com seu funcionário. Ele não é o dono do teu negócio. Ele não tem capacidade de entender tuas dores, porque ele só quer o emprego dele, que o dia 5 o salário esteja lá. Né? E ele pode ser um grande colaborador se você tiver a humildade de descer ao nível do seu funcionário e entender e falar a língua que ele entenda. Então, isso é número 1, entendeu? Então, é isso aí. E a outra coisa é, dentro disso, treinar. Treine as pessoas. Treine. Não ache que elas vão chegar pronta para você. Ninguém está pronto, nem você está pronto. Eu acho que essas 3 dicas são fundamentais. Clenice, onde as pessoas podem encontrar mais informações sobre o seu trabalho, adquirir seu livro, entrar na sua mentoria? Como é que elas fazem contato com você? Eu tenho o meu Instagram, Clenice Araújo, né? Tá lá no Instagram. Tenho o LinkedIn. Toda semana eu escrevo no LinkedIn, bastante conteúdo de valor lá. Estou fazendo newsletters semanais e tal, e posto bastante, interajo bastante no LinkedIn também, Clenice Araújo. A minha mentoria, você pode entrar na minha bio e acessar lá e entrar em contato comigo para a gente conversar sobre a mentoria. Né? Então, tem vários canais aí. Pode entrar em contato comigo pelo Instagram, pelo LinkedIn, pode entrar na bio do meu Instagram, que lá tem meus contatos, e você pode pegar todas as informações sobre a mentoria. O livro está na Amazon, a Empresa no Divã está lá, na Amazon. Incrível. Amazon, todo mundo sabe, todo mundo vai achar o livro fácil na Amazon. E falando do futuro, né? Quais são os seus próximos passos? Quais são os seus projetos que estão em andamento? O que você está vendo para o futuro? O que eu estou fazendo no momento são as mentorias, né? Focada muito na mentoria, desenvolvendo cada vez mais a mentoria, que eu já sempre fiz isso naturalmente, né? Já participei de várias mentorias em conjunto com outros experts, e todas as pessoas chegavam para mim e diziam: Clenice, você é a melhor coisa dessa mentoria. E aí eu resolvi criar a minha própria mentoria. Né? Se eu sou a melhor coisa de várias mentorias que eu participei, por que é que eu vou ficar agora pendurada com outras pessoas, com outros experts? Não que eu não queira fazer parcerias e collab, estou em aberto, totalmente disponível, mas o meu pensamento do futuro é desenvolver cada vez mais a minha mentoria, porque eu faço isso naturalmente já há muitos anos, e continuo fazendo essa transformação na vida das pessoas aí todo dia, né? E desenvolvendo. Então, nesse momento, eu estou sempre focada, estudando, estou escrevendo novos livros, arte delegar, né? Estou fazendo vários, comunicação empresarial, tem vários projetos aí, todos focados no desenvolvimento da minha mentoria, né? Porque as pessoas também não sabem delegar, a gente não falou disso, né? A gente não falou disso aqui, mas o empresário sabe delargar. Delegar, eles nem sabem o que é isso, né? Então, mas vamos deixar aqui isso aí assunto para outro podcast. Outro podcast. Porque esse é outro tema muito importante. Clenice, eu quero aqui agradecer essa oportunidade de eu ter ajudado você a contar a sua história, a mostrar o quanto você pode ajudar
os empresários, empreendedores, muita gente precisa de você. E eu queria ouvir de você agora uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo e estão enfrentando desafios dos seus negócios e buscam uma transformação. Primeiro, Zé, que eu quero te agradecer, né? Que você é um parceiro lá desde 2017, né? Já recorri a Zeca várias vezes, é um melhor estrategista que eu conheço, é um grande estrategista de negócios, não só de mercado digital, mas de negócio, é um analista, né? Muito detalhista, é terrível, mas eu não conheço ninguém igual. Tenho que agradecer a paciência, né? Toda a paciência comigo, porque eu sou tão fácil de lidar assim como parece. Mas você tem dado conta do recado, então tenho que agradecer muito a isso. E a outra coisa, assim, eu acho que o recado mesmo principal para todo mundo é que o empresário, que assim, a gente acha, como a gente está no meio, né, falando de autoconhecimento, a gente fica muito numa bolha, né, e a gente não entende quem está fora da bolha, que eles não entendam isso, né? Então, às vezes chegam pessoas para mim que eles não conseguem entender essa conexão do que está acontecendo isso com a história passada deles, com a infância, né? Então, assim, é preciso abrir essa escuta, porque tem muito conteúdo de autodesenvolvimento na internet, mas as pessoas estão todas dentro de uma bolha. Cada um na sua bolha. E as pessoas que estão fora da bolha do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, elas não buscam conteúdos para focar, entender que o autoconhecimento pode ser aplicado ao negócio. Então, o que eu diria aqui de mensagem final é que na minha mentoria, cada coisa, cada detalhe que você descobre da tua história, você pode aplicar imediatamente no teu negócio e transformar o teu negócio da água para o vinho. Da água para o vinho. Eu teria muitas histórias para contar, mas a gente não tem tempo para isso, né? Aliás, o povo se irrita muito comigo, né? Porque eu sou uma contadora de histórias. O Zé que é um. Para, Clenícia, eu não aguento mais. Você abre, se der a oportunidade, eu fico aqui o dia todo contando história, porque eu tenho muita história, né? Eu sou uma mulher já adolescente da terceira idade, né? Sou uma adolescente da terceira idade, então eu tenho muita história. Então, assim, o que eu diria é: faz esse trabalho com você, abre essa possibilidade de se conhecer e aplicar esse autoconhecimento para facilitar a sua vida, para que você possa ser feliz no seu trabalho, sair da escravidão, porque é um negócio triste, que é uma crença do empresário de que ele precisa ser sofrido, precisa. Se não for assim, ele não vai ter uma boa história para contar no churrasco. Né? Que tal contar uma história que a tua empresa está feliz, que você agora tem uma empresa feliz? Eu acho que é por aí. É o meu maior, assim, eu diria que a minha maior missão hoje como empresária, a minha melhor missão de psicóloga de empresária é transformar chefe em líder. Esse é que eu quero. Perfeito. É a sua mensagem para o mundo. Para quem estiver assistindo esse episódio, se você pegou aqui alguma dica, uma única que você gostou, compartilha, dá muitos likes, manda para o inimigo, para os amigos, porque com certeza você vai estar fazendo uma grande ajuda, porque tem muito conteúdo bom aqui para quem está arriscando o pescoço no empreendedorismo. Um grande abraço e até a próxima.